Mantendo nosso tema de coisas assustadoras flagradas em câmera, o vídeo de hoje tem um pouco de tudo que é ameaçador. Humanoides identificados rondando do lado de fora de uma casa à noite, sombras malignas e malévolas, gritos desencarnados no meio da noite, um encontro assustador na floresta com um estranho inquietante. Isso vai fazer você olhar por cima do ombro, e talvez um dos registros mais convincentes do pé grande já capturados. Mas antes quero contar para vocês o quanto tenho gostado dos meus novos Raycons. Os fones Raycon Everyday são perfeitos para assistir vídeos assustadores em casa e ficar totalmente imerso. O modelo mais recente deles está melhor do que nunca, com bateria de 32 horas. Assim, quase nunca preciso me preocupar em carregá-los. Mas o que realmente faz a diferença para mim é o cancelamento ativo de ruído. É algo que você realmente precisa experimentar por si mesmo, mas confia em mim quando você está assistindo a um vídeo assustador com o cancelamento de ruído ativado. Bem, vamos apenas dizer que é um medo como nada que eu já tenha experimentado antes, e isso não é algo pelo qual você precise gastar muito dinheiro. Os Raycons começam custando apenas metade do preço de outras marcas de áudio premium, o que normalmente é um valor difícil de encontrar com cancelamento ativo de ruído. Eles realmente me ajudaram a me sentir motivado para um ótimo começo em 2025. Assistindo a esses vídeos assustadores com meus Raycons, fico ainda mais inspirado a buscar os melhores vídeos para compartilhar no Top 5S. Eles também são muito agradáveis de se ver, e o estojo elegante geralmente já é o suficiente para me convencer a colocar meus Raycons e começar a caçar fantasmas online. Eu posso me perder no mundo online de vídeos assustadores por horas, não só por causa da duração da bateria, mas também pelo quanto eles são confortáveis. Se você quiser realmente se envolver em alguns vídeos assustadores para começar o ano, clique no link na descrição ou acesse buyraycon.com/top5s para conseguir até 15% de desconto em todo o site. Isso mesmo, você vai conseguir até 15% de desconto só por acessar buyraycon.com/top5s. Mal posso esperar que você experimente o cancelamento de ruído assistindo aos nossos vídeos. Vamos lá, apague as luzes, sente-se e aproveite. Criatura estranha flagrada por uma câmera. Vamos começar este vídeo com uma gravação absolutamente aterrorizante capturada há alguns anos por Richard Grebenek, que estava rondando sua propriedade em algum lugar dos Estados Unidos. E até hoje, isso continua sendo puro combustível para pesadelos. Richard começa a gravar depois de já ter avistado seja lá o que for que estava rondando do lado de fora de sua casa e liga freneticamente para seus amigos para avisá-los. Você não vai acreditar nisso. Eu gravei em vídeo agora, as pessoas acham que eu sou maluco? Bem, agora eu tenho a prova. Sugerindo que essa não é a primeira vez que a criatura o visita, a 1h37 vemos pela primeira vez um vislumbre desse algo. Uma figura pálida, parecida com um humanoide, sem traços distinguíveis, rastejando pelo quintal dele e depois balançando de forma perturbadora. Apesar de Ricardo dizer que ela não pode vê-lo ou ouvi-lo, não temos tanta certeza. Nos minutos seguintes, a criatura rasteja da esquerda para a direita, como se estivesse inspecionando a casa, quase como um predador furtivo. Em determinado momento, chega a ser inteligente o suficiente para recuar de volta para a escuridão e sair do alcance da lente da câmera, onde, presumivelmente, continua a persegui-lo, escondida na noite por mais de 1 minuto e meio de inquietação, reaparecendo novamente, com aquele mesmo andar desajeitado enquanto se aproxima, assustando Ricardo tanto que ele pede aos amigos para rezarem com ele. No entanto, enquanto reza de olhos fechados, Ricardo não percebe que a criatura chegou ainda mais perto. Ao abrir os olhos, ele se depara com o humanoide e grita: "Meu Deus, ele voltou!" Enquanto o ser horrível espreita a apenas 6 metros de distância, andando agachado em direção a ele e balançando seus braços longos e finos em tormento. Enquanto seu amigo ora com mais fervor, Ricardo comenta que ele sabe que algo está acontecendo e a criatura começa a recuar gradualmente antes de desaparecer completamente na noite.
Infelizmente, Ricardo não postou nenhuma atualização desde a noite do confronto, então não podemos saber se ele encontrou o humanoide ameaçador novamente. Mas nós encontramos muitas experiências igualmente perturbadoras. Aqui estão apenas algumas delas. Em Michoacán, México, na década de 1930, meu avô lembra que, quando era jovem, o pai e o tio dele capturaram um humanoide de pele pálida e olhos negros. Ele chorava como uma criança e eles não sabiam o que fazer, então o soltaram. Mas começaram a acontecer mutações no gado da região, o que os levou a armar armadilhas, mas nunca mais o viram. Outro comentário relata como, quando adolescente, um amigo e eu encontramos um humanoide pálido e assustador dentro dos esgotos de Moore Park, Califórnia. A forma como aquela coisa balança de um lado para o outro é exatamente o que vimos. Finalmente, uma experiência muito parecida com a que Richard descreve. Lá nos anos 1970, no interior de Oklahoma, meus avós afirmaram ter visto uma figura humanoide muito parecida com essa, caçando na propriedade deles. Eles disseram que ela chegava a cerca de 9 metros da casa antes de recuar de volta para a linha das árvores. Você já teve alguma experiência parecida com essa? Conte pra gente nos comentários abaixo. Sombra monstruosa e fantasmagórica. Quando o usuário do Reddit AirCalmCap7292 começou a experimentar fenômenos estranhos em sua casa, eles e seu parceiro decidiram instalar uma série de câmeras de segurança para ver se conseguiam capturar algo em vídeo. Veja o que eles presenciaram. Se acomodando para a noite, o casal está relaxando em seus celulares enquanto um filme passa na televisão. O que parecem ser estrelas através da porta aberta é, na verdade, um projetor de luz a laser que eles compraram para tentar estabelecer se as sombras estranhas que eles tinham visto ao redor da casa seriam mais fáceis de ver no corredor. Os lasers de repente são bloqueados por uma sombra negra ameaçadora que permanece por 10 segundos inteiros, assustando a pessoa que gravou, que deixa o celular cair de susto antes de apenas ficar olhando para a sombra que se afasta. O responsável pelo vídeo observou que eles realmente têm gatos, mas ambos estavam na cama naquele momento, então não poderiam ter passado ou ficado na frente do projetor de luz. E também não havia mais ninguém na casa. Um usuário do Reddit apontou que a televisão parece apresentar uma falha quando a sombra aparece, sua tela fica parada, antes de travar novamente pouco antes do vídeo ser cortado. Enquanto outro compartilhou sua própria experiência. Às vezes eu também vejo essas coisas no meu quarto, apenas pairando sobre minha cama quando estou naquele estado entre acordado e dormindo. No entanto, eles não acreditam que seja algo malévolo. Quem ou o que estava na floresta? O youtuber Projeto Amber grava vlogs de suas aventuras vivendo em uma ambulância transformada em motorhome ao lado de seu cachorro Spaniel, enquanto a dupla viaja pelo Reino Unido e Europa. Ainda assim, ele capturou algo neste vídeo um pouco mais assustador do que normalmente encontra. Dá uma olhada. Pouco antes eu ouvia gemidos altos, tipo... ecoando pelas montanhas. Me acalmei e consegui ouvir. Cheguei até esse poço antigo e parou. Quero dizer, aquilo é estranho, assustador. Então eu saí do círculo. Mas assim que cheguei aqui, bem dali, não tem trilha nem nada. É só madeira. Apareceu uma garota, vestida tipo meio que como um monge, sem sapatos e sem cabelo.
Conversei com Pondra, ela respondeu. Perguntei se estava bem, mas não respondeu. Então ela simplesmente continuou andando, aí eu continuei um pouco e pensei que era melhor conferir de novo. Fui tentar encontrá-la novamente. Ela sumiu. Pensei que fosse por ali. É onde está minha van, e aquilo leva para a estrada. Mas lá para onde ela foi não tem nada, e não tem nada por quilômetros. Para onde ela foi? Eu vou embora. O que começa como um dos vlogs normais dele, com o youtuber hospedado em uma cadeia de montanhas na França. Quando o amigo do seu trailer, Bridge, continua, o piscar logo se torna bastante ameaçador. Quando Lance, seu cachorro, fica fixado em algo fora da câmera. Assustado, ele pergunta brincando o que o cachorro está olhando antes de dar uma olhada ele mesmo, mas não vê nada fora do comum além de um terreno antigo. Bem, esquecendo tudo isso, ele conta de forma bem-humorada seus medos de infância sobre o filme de terror O Chamado, do qual o poço o faz lembrar. E o dia termina sem incidentes na noite seguinte. No entanto, ele fica realmente assustado quando começa a ouvir gemidos altos na área. E quando ele vai procurar a origem dos barulhos, ele estranhamente segue o som até o velho poço. Quando ele chegou, os gemidos pararam completamente. Mas então, do nada, apareceu uma garota vestida meio como um monge, sem cabelo e sem sapatos, cumprimentando ela com um bonjour. Ela respondeu da mesma forma, mas depois não reconheceu nem respondeu quando ele perguntou se ela estava bem ou se tinha ouvido os barulhos estranhos, simplesmente se afastando. Ao voltar para o trailer, ele achou melhor conferir novamente sobre a estranha, mas ela havia desaparecido, mesmo não havendo nada naquela direção. Por quilômetros, ele conseguiu gravar um vislumbre rápido dela à distância, onde podemos apenas distinguir uma figura branca, velada, se movendo entre uma abertura na floresta. Curiosamente, ele observa que Lance sempre corre em direção a qualquer pessoa nova e fica animado para cumprimentar estranhos. No entanto, nesse instante, ele estava agitado e surpreendentemente dócil e continuava fixado no velho poço, até que eles saíram completamente da área de forma assustadora. Ele então continua explicando que a última vez que a viu, ela estava correndo na direção do seu trailer. Então, assim que ele voltou, eles sabiamente arrumaram tudo e foram embora. Será que isso foi uma experiência fantasmagórica ou apenas um encontro bizarro com um velho estranho? As filmagens do Pé Grande de Freeman. Em 1994, o falecido criptozoologista Paul Freeman registrou o que muitos acreditam ser algumas das imagens mais convincentes do esquivo Pé Grande, perto das Montanhas Azuis, no nordeste do Oregon, nos Estados Unidos. Apaixonado por obter evidências realmente conclusivas da criatura criptozoológica, Paulo era um entusiasta das atividades ao ar livre que passava muito do seu tempo nas regiões montanhosas do noroeste do Pacífico, rastreando, fotografando e filmando suas investigações. Em 1982, ele relatou ter avistado uma criatura de 2,40 metros de altura no estado de Washington, coberta por pelos castanho-avermelhados, e mais tarde afirmou ter encontrado sua trilha de pegadas enormes, das quais fez moldes de gesso. Antropólogos acadêmicos experientes, Dr. Grover Kantz e Dr. Jeffrey Meldrum, ambos pesquisadores universitários, estavam convencidos de que os moldes eram autênticos, mostrando sulcos e cristas dérmicas detalhadas, como as encontradas apenas em primatas superiores. E além da capacidade de qualquer pessoa falsificar, eles deduziram que o passo entre as pegadas e sua profundidade indicavam que o críptido tinha mais de 2,40 metros de altura e pesava cerca de 340 quilos. Na primeira parte da filmagem, Paulo grava um conjunto de pegadas na floresta, referindo-se a elas como rastros de alguns dos pequenos.
Apesar de parecerem ter cerca de 2,70 metros de comprimento e estarem profundamente marcadas na lama. Parecendo humanoides, as pegadas são grandes e arredondadas demais para qualquer pé humano e mostram a marcação de 5 dedos grandes e abertos. Relatos de pegadas do pé grande, na verdade, antecedem as famosas encontradas no incidente de Patterson-Gimlin em 1967. 9 anos antes, um empreiteiro rodoviário que trabalhava na Califórnia descobriu uma série de pegadas e fez vários moldes que mais tarde foram alvo de intensos debates. Desde então, inúmeras pegadas foram registradas em toda a América do Norte, com uma média entre 46 e 51 centímetros, sendo as de Freeman algumas das mais detalhadas. Depois de fazer os moldes, Freeman segue em frente, observando como ele acreditava que as criaturas às vezes usavam o leito do lago para obter água. E novamente, ele encontra outra série de pegadas bastante distintas, sugerindo que poderia até haver uma na área. Enquanto segue as pegadas, ele narra como pode ouvir os galhos estalando, como se algo estivesse abrindo caminho pela vegetação. E assim que ele chega ao topo da trilha, ele levanta a câmera inesperadamente e flagra o críptido andando pesadamente a cerca de 20 metros de distância. Reagindo de forma muito mais calma do que nós reagiríamos ao encontro, Freeman comenta: "Olha, lá vai ele", enquanto a enorme criatura caminha casualmente entre a vegetação rasteira, perdendo-a de vista por alguns instantes. A última coisa que ele registra é a criatura se afastando ao longe, sem saber se é mesmo a mesma criatura ou se na verdade poderiam ter sido duas. Aqui está a nossa própria análise aprofundada desse fascinante vídeo. Estima-se que o ser tenha entre 2,10 e 2,40 metros de altura, com base em uma comparação com o Alto Pinheiro. Ele passa na marca de 4 minutos e 51 segundos, que foi verificada como tendo cerca de 4,80 metros de altura. E o tronco parece em formato de barril e de peito largo, com ombros proeminentes e sem pescoço discernível, uma característica frequentemente atribuída aos relatos do pé grande. Observando de perto, as proporções dos membros também parecem diferentes das de um ser humano. Os braços são visivelmente longos, podendo chegar até o meio das coxas, o que é atípico para a anatomia humana. Mas, novamente, isso é consistente com outros avistamentos, assim como a cabeça em formato cônico, apesar de parecer coberta uniformemente por pelos desgrenhados pretos ou castanho escuros, não há visibilidade clara da pele por baixo ou de traços faciais como olhos, orelhas ou nariz. Diferente das imagens de Patterson-Gimlin, que capturam brilhantemente um rosto pálido com nariz achatado e sobrancelha proeminente. O comprimento do passo parece exceder o de qualquer ser humano, indicando uma proporção entre pernas e corpo maior do que o normal. E isso fica mais evidente novamente quando ele passa na frente do pinheiro. Além disso, a postura é ereta, mas levemente curvada para frente, semelhante à forma como um gorila se move quando é visto andando de forma bípede. Ao caminhar, o peso da criatura parece se deslocar de forma natural e fluida a cada passo, criando um movimento pesado, com impacto no chão. Isso seria difícil de imitar em uma fantasia que precisaria de muito enchimento e pernas falsas instáveis para dar altura, especialmente quando o falsificador teria que atravessar um terreno de floresta irregular e cheio de obstáculos andando. Especialistas em biomecânica e primatologia já observaram isso. Certos aspectos do movimento da figura, como o balanço acentuado dos braços e o comprimento do passo mencionado anteriormente, são bastante difíceis de descartar imediatamente como uma farsa humana. Pois, curiosamente, eles compartilham semelhanças na forma de andar com a criatura de Patterson-Gimlin. Em uma entrevista com o filho de Paul, após a morte de seu pai, ele contou que nunca foi realmente um crente no pé grande, até que ele viu tanto essa filmagem quanto a reação de seu pai. No dia, ele voltou correndo, gritando por todos nós, a família, e ele estava pálido, assustado até, e eu nunca o vi assim, nem mesmo no dia em que ele morreu. Isso foi o suficiente para me fazer acreditar.
Estamos praticamente convencidos de que Paul Freeman de alguma forma conseguiu capturar evidências da existência do críptido naquele dia em 1994, mas adoraríamos ouvir suas teorias sobre as imagens abaixo. Gritos de um homem-cão ficando em seu trailer, nas alturas, nas sierras, perto de Clipper Mills, na Califórnia. Um casal gravou o que acreditava serem os gritos arrepiantes de um pé grande ou homem-cão nas proximidades. Dê uma olhada. Juno, o que você ouviu? Que porra é essa? Em julho de 2012, o veículo do casal quebrou enquanto eles rebocavam o barco para um retiro em um lago próximo. Forçados a passar a noite à beira da estrada por não haver sinal de telefone ou ferramentas para consertar a transmissão, além de estarem a quilómetros de qualquer lugar habitado. Os ruídos perturbadores começaram por volta das 22h. Por quase 20 minutos, uma série de gritos de gelar o sangue e urros profundos podem ser ouvidos ecoando nas montanhas, alguns soando distintamente como de lobo, enquanto outros têm uma ressonância mais antropológica. Ambas as testemunhas parecem apavoradas, como nós ficaríamos se ficar preso sozinho nas montanhas à noite já não fosse assustador o suficiente. E ainda por cima, esses uivos desincorporados parecidos com os de uma banshee. Até mesmo os 2 cachorros deles ficaram assustados, olhando ansiosos para o escuro e ficando em silêncio, o que os donos disseram ser um comportamento muito estranho para animais normalmente tão barulhentos. Após um breve momento de silêncio, aos 2 minutos e 43, há outra sequência estrondosa de gritos, levando-nos a acreditar que, seja lá o que for, deve ter uma impressionante capacidade pulmonar para alcançar tanto o tom quanto a distância ouvida na gravação, superando em muito qualquer lobo ou urso nativo, que alguns comentaristas afirmaram ser a origem. Os sons então se tornam quase constantes, convencendo o cinegrafista de que pode haver, na verdade, 2 dessas criaturas lá fora, talvez até se comunicando. De forma perturbadora, os gritos parecem vir de direções diferentes, já que o que eles inicialmente pensaram serem apenas cachorros, agora mudaram de lugar. Apesar de brincar dizendo, até onde eu sei, nunca ouvi falar de um Sasquatch atacando ou matando alguém. Fica claro que o casal está incomodado pelos gritos incessantes e antinaturais, especialmente considerando a situação deles e o fato de ainda ser cedo na noite. Eventualmente, desligando a câmera para economizar bateria, o casal deu uma atualização sobre o que aconteceu depois disso, lembrando como os gritos continuaram por um tempo antes de se tornarem mais esporádicos. Enquanto seja lá o que for, ou quem quer que fosse, se afastou descendo o vale, parando um pouco depois da meia-noite, e felizmente o resto da noite passou sem incidentes. Tentamos pesquisar sobre o incidente para ver se mais alguém na região relatou experiências semelhantes naquela noite em 2012, mas não conseguimos encontrar nenhum outro relato. No entanto, a Califórnia é notória por encontros com o Sasquatch, com mais de 450 avistamentos relatados, sendo o mais notável o famoso vídeo de Patterson Gimlin, filmado perto de Bluff Creek. Curiosamente, por conta dos uivos parecidos com os de um cão, o casal comentou que já considerou que o que estavam ouvindo poderia, na verdade, ser um homem-cão. Um críptido frequentemente descrito como uma figura grande, bípede, parecida com um lobo ou um cão, com avistamentos espalhados por diferentes estados da América do Norte desde o final do século XIX. Uma coisa é certa, depois de assistir a isso, não vamos nos aventurar nas sierras à noite tão cedo.